Meus irmãos, a paz de Jesus, a palavra do Senhor nos diz assim, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 13, no versículo 3. E falou-lhes de muitas coisas, por parábolas, dizendo, eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. Outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou, secou, porque não tinha raiz. A outra parte ainda caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em terra boa, que deu fruto, uma 100, outra 60 e outra 30. O Senhor Jesus ele conta uma parábola sobre o semeador, que lança as suas sementes e elas caem em terrenos distintos, diferentes uns dos outros, e acaba acontecendo coisas diferentes com cada uma dessas sementes. E o texto ele começa dizendo que um semeador saiu a semear. No nosso deserto, o Senhor ele semeia também no nosso coração a fé. A fé é essa semente. A fé de que Deus ele pode restaurar, de que Deus ele pode mudar um cenário de total desolação e destruição. É possível. Ele lança essa semente no nosso coração. A questão é que tipo de terreno está recebendo essa semente. Existem alguns tipos de terreno. E aqui na parábola do semeador nós vemos 4 tipos de terrenos. E não é diferente no deserto não. A gente pode olhar que isso a gente vai sempre identificar, que existem esses 4 tipos de terreno, de pessoas que lutam, que buscam pela restauração. A palavra começa dizendo assim, quando semeava uma parte da semente, caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. Esse primeiro terreno, ao pé do caminho, ele mostra algo que foi incompleto. O caminho fala de uma trajetória que tem que ser traçada do início até o fim. E essa semente ela caiu ao pé do caminho, ela estava à beira do caminho, ela não estava no caminho. Detalhe também interessante é que vieram as aves do céu e comeram aquela semente. Então ela não cresceu, ela não ali produziu, porque as aves comeram, ela caiu na beira da estrada e as aves comeram. Isso é tipo das pessoas que desistem. Essa semente é tipo do coração que recebe a palavra do Senhor, de que vai restaurar, de que vai sim mudar a situação. Só que a pessoa desiste, a pessoa não completa a jornada, ela não completa o caminho, ela fica à beira do caminho, ela inicia até a jornada da restauração, porque é uma jornada que deve caminhar, a gente deve caminhar até o final, a gente tem um início, um meio e um fim, só que a pessoa ela abandona, ela desiste, o adversário ele vem e ele devora, ele rouba a fé do coração da pessoa. Vieram as aves e comeram aquela semente. As aves aqui tipificam o próprio inimigo, que vem e ele rouba a bênção da pessoa. A fé ela morre e a pessoa acaba desistindo da restauração do seu casamento. Esse é um primeiro quadro que nós podemos ver no deserto e esse é talvez um dos que a gente mais vê. O que mais é visto é a desistência, quando a pessoa desiste e fica na beira do caminho, não prossegue o caminho, não termina o caminho, não termina a jornada. O segundo cenário que a gente vê muito está no versículo 5 e diz assim, a outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. Logo nasceu, porque não tinha terra funda, mas vindo o sol, queimou-se, secou-se, porque não tinha raiz. Aqui fala de um tipo de coração, um coração bem endurecido, que não aceita, uma cerviz bem dura, que não aceita a correção de Deus, que questiona Deus acerca do deserto. Por que eu caí nesse deserto? Por que eu vim parar aqui? Eu não merecia viver isso, eu não merecia sofrer isso. Quando a pessoa ela questiona o tratamento de Deus, ela até inicia rápido, ela até inicia bem o deserto. Às vezes começa obedecendo, fazendo as coisas, se posiciona, começa a jejuar, orar, faz até tudo muito rápido, parece até que entendeu o deserto rápido, É a semente que caiu em pedregais. Não havia terra bastante, ela logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas quando veio o sol, quando vem as lutas, quando a coisa aperta de verdade, por a pessoa não ter a terra funda, ela não tem uma experiência com Deus, não tem raiz, a raiz fala disso, de experiência. A raiz ninguém vê, mas ela está lá embaixo, dando firmeza à árvore. Então, como a pessoa não tem uma experiência com Deus, o coração dela ainda está bem endurecido, ela não viveu aquilo que ela tinha que viver, que primeiro a restauração começa nela, ela tem que ser transformada, restaurada. Quando vem a luta, quando o sol ele aquece, ele queima a semente e seca a semente morre. Quando a luta aperta, a coisa aperta, as circunstâncias ficam mais difíceis, olhando para a situação, tudo que está acontecendo, e a pessoa acaba
por não ter estrutura espiritual, por não ter experiência, a semente que caiu ali em pedregais, ainda endurecido, que não obedece em parte, mas não tudo, a pessoa vai e ela acaba também não completando a jornada da restauração. No verso 7 nós vemos um terceiro cenário, um terceiro tipo de coração. E diz assim: o outro caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Esse aqui também é bem comum no deserto, né? O espinho aqui fala daquilo que fere, daquilo que corta, daquilo que machuca. É a pessoa que não conseguiu perdoar, né? Se os pedregais da semente de cima falam um coração duro, né? Um coração que não retém a bênção de Deus, que não tem maturidade espiritual, o terreno com espinhos fala de algo que sufoca a fé. Os espinhos é isso, ele fere as feridas, né? As mágoas, né? Todo o rancor. Isso sufoca a fé, porque quando a semente cai entre os espinhos eles crescem. Quando eles crescem, e é isso, o rancor ele só aumenta, a mágoa só aumenta, o ressentimento, e acaba sufocando a fé. A pessoa não consegue prosseguir na jornada, não consegue, a fé ela não cresce, ela não produz frutos por conta dos espinhos que sufocam. Então, são 3 cenários aqui que a gente já viu, e 3 cenários ruins, 3 terrenos que dificultam a operação, para que essa semente, que é a fé de que Deus vai restaurar, de que Deus é poderoso para mudar tudo, para que essa semente ela germine, para que ela produza frutos de restauração na nossa vida, no nosso lar, é necessário cair uma terra boa. E o último versículo ele fala isso. Ele mostra no versículo 8 que a outra caiu em terra boa, em boa terra, e deu fruto. Uma 100, outra 60, outra 30. É isso. É a multiforme graça de Deus. Os frutos eles foram diversos. A restauração de Deus ela ocorre de maneira diversa, né? De maneira variada. A uns dá a 100, a outros dá a 10, a outros dá a 30, a outros 60. Mas a cada um Deus ele vai dar. Alguns conseguem sair do deserto já com uma situação de vida profissional restaurada, outros com uma restauração familiar completa, outros voltam já conseguem bênçãos até mesmo no sentido material, né? Às vezes estava em casa com escassez de recursos, Deus ele abre portas, mas Deus ele opera, a restauração acontece. E isso tudo porque a semente ela cai numa terra boa, uma terra que Deus ele encontra ali um ambiente, um terreno fértil, né? Para poder fazer com que a semente da fé ela venha germinar e produzir a bênção da restauração. Não é fácil. A gente vê aí 4 tipos de semente. 75% foram terrenos ruins. E só um terreno foi bom, que foi esse que caiu a semente na terra boa e produziu ali frutos. Então, não é diferente no deserto, não. A maioria desiste. A maioria fica pelo caminho e acaba não prosseguindo. A maioria tem um coração duro e não aceita a correção e não obedece ao Senhor no deserto. A maioria deixa ser sufocado. O sentimento da raiva, da mágoa, deixa sufocar a fé. Só que existe uma minoria, né, que é esse 25%, que é essa única semente, que tem um coração bom, que tem um coração como uma terra fértil, para que Deus ele possa assim operar e realizar a bênção da restauração. Que sejamos essa terra boa, e não a terra com pedregais, com espinhos, e nem aquela que cai à beira do caminho e as aves vêm e comem a semente. Que nós viemos a cuidar dessa semente, porque aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará com alegria, trazendo consigo seus molhos. Há uma promessa, que aquele que leva a semente, ele volta com os frutos, a bênção. Deus é fiel, ele vai cumprir essa bênção em nossas vidas. Que seja o nosso coração uma terra boa. Fiquem os irmãos e as irmãs com a paz de Senhor Jesus.